A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Marcos. Estou aqui na minha casa, curtindo esse feriado, debaixo da garagem da minha casa, aqui nessa manhã, de segunda-feira, e veio trazer uma mensagem do céu, a importância da disciplina na igreja. Felizmente, alguns cajados de alguns pastores já não funciona mais. O lenço que ele usava já não usa mais. E nesta manhã eu estudei alguns versículos bíblicos e quero trazer algumas mensagens para você nesta manhã. Quero falar a importância da disciplina. Infelizmente, algumas igrejas não estão tendo mais disciplina. A igreja de Cristo é uma baderna da casa do Senhor, como a igreja de Coríntios. Há muita bagunça dentro da casa do Senhor. E com isso você não vê o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro sentimento espiritual acontecendo nas igrejas. Infelizmente, o povo já não sente mais a glória de Deus como sentia antes. Você não vê mais a manifestação dentro da casa do Senhor. E com isso, Satanás está gostando, está ganhando campo dentro da casa do Senhor. A importância da disciplina da igreja. Por que a disciplina? A disciplina é o equilíbrio comportamental e espiritual da igreja. E se você for ler lá no livro de Provérbios 15 e versículo 32, você vai ver a importância desse versículo nesta manhã. E eu estou com a minha Bíblia aqui aberta nesta manhã, e eu quero ler juntamente com você no livro de Provérbios. O que o grande sábio Salomão fala sobre isso? Certo? Oh, aleluia, Jesus. Volta, Jesus, para buscar a sua igreja. Sentimos saudade de casa. Provérbios 15. Nós estamos aqui no grande estudo. E versículo 15 e versículo 32. Vamos ver o que Provérbios fala. O que se respeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Você está vendo aqui, irmãos, o que Salomão falou? Olha, estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui na minha mão, nesse estudo de hoje. Eu vou repetir para vocês verem. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire sabedoria. Então você que não quer escutar a repreensão, né? Você não adquire sabedoria. Então muitos pastores acham que a igreja de Deus tem que virar bagunça. Acham que a igreja do Senhor tem que continuar essa baderna, não tem disciplina. Obreiros velhos dentro da casa do Senhor não dá exemplo os mais novos que estão chegando, né, no campo. Eles são os primeiros a bagunçar o Evangelho de Cristo. Então, com isso, aproveitei esse feriado para trazer esse estudo aqui nesta manhã, né? Eu vou deixar alguns versículos, irmãos, compõem na sua casa, né? Está lá em Hebreus, também fala sobre Hebreus capítulo 12, e de 8 a 11. A disciplina é o método de Deus para a preservação da igreja. Tá vendo, irmãos? A disciplina, ela é o método de Deus para a preservação da igreja. Então, se o pastor não corrigir, se não disciplinar a sua igreja, se não podar a sua igreja, a igreja é um campo. A Bíblia fala que Jesus disse que a igreja é um campo. Se eu e você não disciplinar a igreja, não botar o ensinamento da casa do Senhor, como que a igreja do Senhor vai crescer? Como que o Evangelho de Cristo vai crescer? Eu agradeço a Deus, tá? E o meu saudoso pastor Zé Nascimento, ali em Laranjeiras Velhas, aonde eu aceitei Jesus como meu Salvador. Se hoje eu sou pastor, hoje eu sou um pastor, porque lá atrás eu tive uma base. Lá atrás o meu pastor ensinou o que é uma disciplina, o que é o comportamento de um cristão quando vinha para a casa do Senhor adorar o Senhor. Se comportar, não ter essa andação dentro da casa do Senhor, está uma bagunça a casa do Senhor. Quem tem que andar dentro da casa do Senhor é o Espírito Santo. Hoje você vê, parece que a casa de Deus é um shopping.
todo mundo andando para lá e para cá para desfilar, para mostrar a roupa que estava vestida, ou para mostrar o sapato. As delegadas do Senhor parece que tem uma turma de pavão, né? E Siriema andando para lá e para cá, se representando. E com isso, Deus, irmãos, está indignado. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, vendo essas coisas, nós ficamos indignados. Imagina o próprio Espírito Santo de Deus. Se você acha isso normal, porque você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você acha isso normal, porque você não tem o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele nos corrige, ele nos adverte. E é por isso que eu vim aqui dizer nesta manhã. Então vamos lá. Hebreus 12, versículo 8, o que Paulo fala para a igreja aos Hebreus? E desculpe, irmão, mas a Bíblia não fala que foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, não, tá? Muitos pastores pregam aí, dizem que foi Paulo que escreveu a carta dos Hebreus, e na verdade a Bíblia fala que tanto a carta de Hebreus e quanto a carta de Atos dos Apóstolos fala que são atores desconhecidos, tá? Acho que é isso mesmo, se eu não estiver me enganando, ou é Atos ou é Romanos que fala que são atores desconhecidos. Então vamos lá, o que Paulo fala no versículo 8 ao versículo 11, 8 e 11, ó. Mas se estais sem disciplina, do que todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Olha que coisa séria isso aqui, hein? Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério o que Paulo está falando, ó. Mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Irmãos, se a igreja não tiver disciplina, se a igreja não tiver uma organização, e não é filho, é bastardo. Além do que se tivemos o nosso Pai, segundo a carne, para nos corrigir, a nós reverenciaremos e não vos sujeitaremos muito, mas ao Pai dos Espíritos para vivemos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como também nos parecia, mas esse para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois de produzir um fruto pacífico da justiça, exercitando por ele. Então, irmãos, se o nosso pai carnal, meu pai, o seu pai carnal, que te corrige, então nós precisamos nos corrigir diante de Deus, tá certo? A disciplina é o método de Deus para a preservação da igreja. Isso aqui já fala o profeta Isaías no capítulo 26, no versículo 12. O que Isaías fala? Por que a disciplina é a preservação para a igreja? Então, quer dizer, a disciplina na igreja, ela serve para, deixa eu ver, 25, né? 26, versículo 12. O que o profeta diz? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas não estou falando nada de mim mesmo, não. Tá? Eu estou lendo aqui o versículo, estou com a minha Bíblia aberta, estou falando isso aqui, não é de mim mesmo, não. 26, versículo 12. Senhor, tu nos dará a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. É isso mesmo? É isso mesmo, 26 e 12. Então, ó, Senhor, tu nos dará a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, as obras de Deus é feita em nossas vidas. A disciplina nos induz ao infiel se consertar-se com Deus. Está vendo aí? Aquele crente que é infiel. Por que é infiel, irmãos? O que é o crente infiel? Vamos lá. Vamos procurar o que é infiel. Faz ele se consertar com Deus. É aquele crente que coloca gato na água. É aquele crente que faz gato no relógio de luz. É aquele crente que compra e não paga, tá? Esse crente é infiel.
é o crente que Por que Paulo ele escreve que nós somos uma carta lida? Você já entendeu esse versículo? Por que Paulo quer dizer isso, que nós somos uma carta lida? Paulo quer dizer que eu e você somos uma carta lida. O que é uma carta lida? O que é ser um papel lido, uma carta lida? É quando eu estiver andando aqui na rua da minha casa, as pessoas olhar para mim e falar assim, olha, ele é um pastor da igreja. Ele é sincero, ele é fiel, ele compra, ele paga, ele tem um crédito na praça, ele não tem um nome sujo no SPC, ele não dá calote em ninguém. Ele não dá calote em ninguém. Esse pastor, a excelsa, no relógio da casa dele não tem gato, tá certo? Ou ele não tem gato na água no relógio, ele usa a água da Cesão, paga a água da Cesão certinho. Então esse pastor é sincero. Então esse pastor, esse crente, ele é certo. Então isso que Paulo está dizendo aqui, ó, que nós somos uma carta lida. Então eu não preciso de uma carteirinha de pastor para me mostrar que eu sou um pastor, não. Eu não preciso disso. Eu não preciso de uma carta para mostrar que eu estou em comunhão com a igreja. O meu testemunho da rua da minha casa, onde eu moro, vai falar quem eu sou. Vai falar quem é você. É uma pessoa sincera, reta. Então suas mínimas coisinhas que vai fazer crente ficar aí, que não vai subir no arrebatamento da igreja de Cristo. Então, igreja, isso é muito sério que eu estou pregando aqui nessa manhã. É muito sério. Paulo escreve que a disciplina para induzir os infiéis, a se consertar com Deus. O que é o infiéis? Isso que eu estou falando. São pessoas que só é crente dentro da igreja. Só é crente lá dentro. Só lê a Bíblia dentro da igreja. Quando o pastor abre e fala assim, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal, versículo tal, aí você vai lá e abre a Bíblia junto com ele. Mas dentro da sua casa, ele está sempre no WhatsApp, está sempre no Facebook, né? Na sua casa, ele está sempre envolvido na rede social. E das coisas de Deus, ele está bem longe das coisas de Deus. E por isso que quando Deus começa a usar um crente em revelação e profecia, ele é o primeiro a criticar, procurar versículo bíblico, coisa que não tem nada a ver, para tentar debater com aquele cristão que está sendo usado por Deus. Porque ele mesmo, a carne está pulando igual um camarão quando sai da lagoa, né? A carne está pulando igual um camarão. Então tem mais, hoje os cristãos estão mais carnudos, né? Está mais carnudo do que buscar a presença de Deus. Eu sou de uma época, irmãos, que os cristãos buscavam a presença de Deus de madrugada. Eu sou de uma época que o pastor está dando escola bíblica dominical e a igreja está sentindo a presença do Senhor, falando línguas estranhas. Infelizmente, isso não existe mais. Por que não existe mais? De multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. E por isso Deus não está mais agindo como agia. Mas a Bíblia fala assim que ainda há os remanescentes. Existem os remanescentes. E eu quero fazer parte desses remanescentes de Cristo Jesus. Eu quero fazer parte desse remanescente. Então vamos lá. Vamos continuar com o nosso estudo aqui, nesta manhã de hoje. A disciplina está lá em Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 7. Você que está acompanhando o meu estudo, só você ler lá. A disciplina pode vir diretamente do Senhor. 1 Coríntios 11, 30 e 32. A disciplina pode vir diretamente do Senhor. Como assim, pastor? A Bíblia fala que havia um casal, né, chamado Ananias e Safira. E eles venderam a propriedade. Os dois combinaram dizer assim, olha, nós vamos até Pedro e vamos dizer para Pedro que nós vendemos a nossa propriedade por X. Eu vou na frente e depois você vai. E você vai falar o que eu falei. Aí a Bíblia fala que Ananias foi na frente. Falou assim, e aí Pedro? Vai ser o Abraão? Ele disse assim, vai ser o Pedro, vai ser o Ananias. Olha, eu vendi a minha propriedade, portanto, e vim aqui trazer a minha parte. E a Bíblia fala que Pedro falou assim, já cheio do Espírito Santo, falou assim, Ananias, por que tu negaste a mim, mentiste para mim? Tá? Eis que caiu fogo do céu e matou Ananias. Aí vem Safira, todo experiente, e dizendo, Ananias, Pedro, eu
eu vim trazer aqui o que o meu Senhor me deu da minha parte. Aí Ananias, Pedro vai e fala assim: os mesmos pés que levou teu esposo, leva você também. Caiu fogo do céu e matou a Safira. Irmãos, isso quer dizer o quê? A correção de Deus, a disciplina do Senhor. Deus corrigiu com morte, Deus disciplinou com morte. No Velho Testamento, Deus deu uma lei para Moisés que a alma que pecar, ela é disciplinada de morte, de apredejamento em praça pública. Tá? Hoje nós estamos pela graça. Hoje tem tantos pastores cristãos em adultério em cima do púlpito, né? Que não pode ser disciplinado, pode ser excluído para não perder o seu cargo, a sua função de pastor. Mas, meu irmão, não se preocupa não, porque o dia do juízo está vindo aí e você vai estar diante de Deus e você pode ser disciplinado lá no dia do trono branco. Então, é um perigoso isso aí. E vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 e 32. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgamos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vocês estão vendo aí, irmãos, o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? É isso aí, ó, a disciplina, nós temos que nos orar, nós temos que buscar o perdão, pedir a Deus misericórdia do Senhor. A disciplina é manifestada na igreja, Timóteo 5 e versículo 20. O que Timóteo? Quem era Timóteo? Timóteo era um diácono da igreja de Cristo, né? Filho de Paulo, que Paulo ganhou para Jesus e consagrou Timóteo como diácono. Vamos ver lá o que Paulo fala aqui na igreja, o que Timóteo fala? 1 Timóteo, né? Não repare, irmão, nós estamos no estudo assim mesmo, é um pouquinho lento, né? E a gente perde alguma função, como aqui, ó, examinai tudo e retende o bem. Então quer dizer o quê? Olha, não desprezai as profecias, é isso mesmo? Isso mesmo. Não desprezai a profecia, examinai tudo e retém o bem. Será que isso está acontecendo nas nossas igrejas de hoje? Será que os pastores hoje estão desprezando a profecia? Às vezes o irmão quer entregar algo de Deus e ele não deixa a revelação, a profecia ser entregue na igreja. A Bíblia fala que Deus quer alertar a sua igreja e devido ao orgulho, né, do pastor presidente, ele não deixa aquele irmãozinho mais simples, mais humilde, entregar aquilo que Deus tem dado para ele, né, com medo de se expor. Mas não se preocupa não, que o seu dia vai chegar, né? O seu dia vai chegar e é o dia do juízo. A disciplina é um ato de amor. A disciplina é um ato de amor. Mas quando o pastor disciplina alguém, coloca ordem na igreja, não deixa a igreja virar uma bagunça, ele não está nem aí para a casa de Deus. A igreja está virando uma baderna. Então, quando ele disciplina a igreja e chama a igreja para uma disciplina, ele está mostrando que ele ama a igreja. Não está matando a igreja, né? Vamos lá ver o que João fala no livro de Apocalipse, capítulo, deixa eu ver, Apocalipse 3, versículo 19. Vamos lá o que João fala, né? No livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 19. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Que mensagem, que palavra abençoada nesta manhã. Que Deus venha nos abençoar, cada um de nós que estamos aqui. Você que está compartilhando a minha live, você que está vendo, está nos assistindo, que você deixe o seu comentário aí depois aí, tá vendo? Olha que Paulo, olha que João fala aqui, ó. Eu repreendo o castigo e todos quanto amo, se pôr zelo e arrepende-te. Tá vendo? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz, abrirei para entrarei com ele, e com ele cearei, e ele comigo. Tá vendo aí o que João fala aqui, ó, né, no livro 19, eu repreendo e castigo todos aqueles quantos que eu amo. Então, se Deus está corrigindo, se Deus está castigando, se Deus está repreendendo, porque Deus ama.
Então, se você tem um seu filho e você quer que o seu filho esteja bem, se você corrige ele porque você ama ele. A disciplina é um ato de zelo. João 2, versículo 17. Vamos ver lá o que João fala, que a disciplina é um ato de zelo. Se a igreja, eu gosto de uma casa zelosa, eu gosto de um lar zeloso, um lar limpo, tá certo? Eu gosto da minha casa zelosa, limpa, tá? Para me sentir bem dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio lar. Então, como que se eu gosto da minha casa zelosa, imagine Deus, imagine o Pai, que vê tudo, né? Se ele vai querer ver a sua casa zelosa, organizada, né? Vamos lá. E os seus discípulos lembraram-se de todos que está escrito: o zelo da casa me devorou. Não lembro de Marta? Marta era uma mulher zelosa. Ela estava preocupada de zelar, limpar a casa, naquele momento ali, de trazer o zelo para Jesus, para que Jesus se sentisse bem dentro da sua própria casa. Então, a disciplina, né, Deus termina aqui, aí está o valor da disciplina na igreja. Infelizmente, alguns pastores já perderam o seu cajado, né, infelizmente, e já perdeu o seu lenço, e já perderam o seu lenço. Que Deus tenha misericórdia desses pastores, né, quer encher a sua igreja, né, de crente, quer encher a sua igreja, mas a Bíblia fala que haverá uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Como servir a Deus nos dias de hoje? Como nós vamos servir a Deus nos dias de hoje? Servir com alegria, está lá em Salmo 100, né, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, isso para nós servir a Deus no dia de hoje, tá, irmãos? Como servir a Deus com fervor? Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11. Como servir a Deus de todo o coração? Josué, versículo 22, capítulo 22, versículo 5. Servir a Deus com lágrima, Atos 20, versículo 19. Né? Servir a Deus com temor, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E servir a Deus com santidade. Então, eu queria ler alguns versículos, irmãos. Salmo 100, todo mundo sabe, nós sabemos aí o que fala no livro de Salmo 100, né? Fala ali, deixa eu pegar aqui, Romanos 12, 11. Romanos 12. Nós vamos servir a Deus, como servir a Deus nos dias de hoje. Você sabe como você vai servir a Deus nos dias de hoje? Eu acredito que sim, né? Como nós vamos servir a Deus nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Romanos 12. Romanos 12 e versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito e servindo ao Senhor com alegria vos na esperança, e sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Esse aqui é o versículo 12, 11 e 12, certo? Romanos 12 e 12. Pega do 11, vai até o 12, né? Nós precisamos servir ao Senhor com alegria, né? E com alegria e perseverar em oração. Amém? Olha só, irmãos, vamos ler também aqui Atos 20 e 19. Como nós vamos servir ao Senhor? Que palavra abençoada nessa manhã que Deus está me dando aqui. Que Deus abençoe a cada vocês que estão me assistindo pela live. Vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, vai falando de que país, de que cidade você está me assistindo, né? Olha só, irmãos, servir ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, e tendo torções pela cilada do judeu, e sobreviverei. Tá vendo aí? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Servir a Deus com toda humildade. Deus tira a pessoa do trono, tá? Com orgulho, com soberba. Deus pega o humilde, que está lá no mato,
e coloca no trono. E pega o que está no trono e coloca no mato. Ei, pastor, você está ficando doido? Que palavra é essa que você está dizendo aí? Sim. Deus pegou Nabucodonosor, que estava no trono, Deus jogou no mato. Deus pegou Davi, que estava no mato, Deus jogou no trono. É isso que Deus faz. Davi era humilde, Nabucodonosor era exaltado, era soberbo. Ó. Deus teve que abaixar o nariz dele, jogar ele para o mato, comer mato como um leão, como um bicho, como boi, tá? Leão não, como boi, tá? Para ele reconhecer o Deus de Israel, tá? Atos, né? No livro de Atos. Vamos ler aqui, eu vou pegar aqui o Deuteronômio 6 e 13. O que Moisés fala aqui no livro de Deuteronômio 6 e 13. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 6. Eu quero dizer para os irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui, irmãos, eu estou dizendo aqui, eu tenho base bíblica que eu estou dizendo para os irmãos. Estou falando aqui dentro da Bíblia. 6 e versículo 13, ó. O Senhor Deus temerá a Ele e servirá pelo seu caminho e o seu nome jurará. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu queria ler a 2ª Crônica para encerrar. Falei sobre 2ª Crônica 30 e versículo 8. O que Salomão fala aqui agora na 2ª Crônica? Não endurecei agora o vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde o seu santuário, e que ele santificou para sempre. Servi ao Senhor, vosso Deus, para que adore da sua ira e servir de vós. Tá vendo? Servir ao Senhor com alegria, vamos servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus, deixa o seu comentário, fala da onde você está falando. Eu estou aqui debaixo, o tempo está nublado para a chuva. Desculpa aí a qualidade do som, a qualidade da imagem do som, que não está muito boa devido ao tempo, o clima. Mas que Deus abençoe a todos, que em nome de Jesus. Amém? Tchau, povo de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.